A você que acompanha a Canção Nova, nossa saudação especial. Direto de Brasília, estamos de volta com o Além da Notícia, sempre com um assunto muito importante. Hoje vamos falar sobre a pastoral carcerária em nosso país. E vamos conversar sobre cerca de 500 mil brasileiros que hoje tomam parte no sistema prisional e que estão internos neste sistema. Nós vamos também conhecer e conversar com alguém que nunca foi condenado, nem é funcionário público do Sistema de Segurança brasileiro, mas que conhece esse universo como poucos. Aqui conosco o diácono Manuel Tranquilino, coordenador da Pastoral Carcerária no Distrito Federal. Diácono, seja bem-vindo. Eu agradeço, é uma satisfação estar aqui na Canção Nova, né? É um prazer muito grande e estamos aqui à vossa disposição. O prazer é todo nosso. O senhor há 22 anos trabalha com a Pastoral Carcerária aqui no Distrito Federal, uma atuação enorme dentro da Papuda, que é o presídio masculino aqui de Brasília. Como o senhor começou esse trabalho? Quer dizer, não só lá, mas todo o complexo penitenciário, né, do Distrito Federal, que são várias unidades prisionais, né? Esse trabalho começou na minha vida com um chamado muito forte de Deus, né? Eu nunca tive a intenção de trabalhar como presidiário, nunca me passou pela ideia. E ao contrário, eu era como muitas pessoas ainda hoje o fazem, ou seja, condenam os presos que cometem crime, etc. Né? Eu era uma dessas pessoas, atirava pedras. Eis que tive 3 oportunidades de ouvir o chamado, mas os 2 primeiros não me tocaram. No terceiro, realmente, foi um chamado muito forte. E naquele momento, numa palestra, no curso de evangelização, eu senti o coração palpitar. Foi um toque muito forte. Procurei o palestrista. Ele me falou que logo após o curso eu procurasse. Eu procurei, entrei na pastoral e com apenas 7 meses de pastoral, assumi a coordenação e estou até hoje. Até hoje, 22 anos. 22 anos. Nós poderíamos dizer que a visita aos presos foi recomendada por Jesus. Teria sido ele o fundador da pastoral carcerária? Olha, sem dúvida. Inclusive, eu sempre olho para aquele episódio onde Jesus está preso, né? E João veio falar do que estava acontecendo e manda seu discípulo ir até Jesus perguntar se era ele o Messias, né? Os mudos falam, o surdo ouve, os cegos enxergam. Então, esse caso foi a primeira evangelização cristã que aconteceu, né? Foi naquele momento que João foi evangelizado pelos próprios discípulos, o evangelizaram. Então, a partir dali, na minha opinião, surge, de fato, a pastoral carcerária. Apesar de ser uma pastoral da Igreja Católica, não muita gente conhece ainda seu trabalho, como ela atua. O que é e como está hoje estruturada a pastoral carcerária na Igreja do Brasil? Ela é estruturada nacionalmente, onde tem um coordenador nacional e um vice-coordenador. Abaixo desse coordenador e vice-coordenador tem as macro-regiões. São 5 macro-regiões e cada macro-região, lógico, com um coordenador regional. E dentro dos regionais, coordenação estadual. Então, cada estado, um coordenador da pastoral carcerária. E dentro dos estados, as dioceses. Cada diocese, um coordenador. No caso, Brasília, diocese de DF, eu coordeno, né? Quem são essas pessoas que tomam parte na pastoral carcerária? São especialistas em segurança, são advogados, são juízes? Quem são essas pessoas? Não, são padres, freiras, diáconos, leigos, que fazem parte dessa equipe, né? Não tem nenhum juiz, nem promotor. E, aliás, no exercício da função, não convém que um juiz, um promotor, um policial faça parte da pastoral, né? E que trabalho é esse que vocês realizam no interior das prisões? Meu trabalho da pastoral é interagir humanamente com aquele ser humano, aquele irmão nosso que está na prisão. É escutá-lo, aconselhar e evangelizar. Então, através desse trabalho, a gente evangeliza não só a pessoa do preso, mas também sua família. E, no caso nosso em Brasília, a gente assiste algumas famílias com cestas básicas, por exemplo, né? Para algumas famílias que são mais carentes. A gente procura atender. Então, é um trabalho sistemático de visita às famílias e também no interior dos presídios. No interior dos presídios, vocês se relacionam ali com os presidiários. Exato. Não dá medo? Imagina agora tanta gente em casa pensando, puxa, mas é um trabalho de risco. É um trabalho de risco? Sem dúvida. Isso aí não há dúvida que é um trabalho de risco, né? Agora, falar em medo, eu acho que a gente precisa absorver mais o Evangelho, né? Porque o que é ser cristão? É seguir a Jesus Cristo, né? Seguir suas pegadas, né? Então, dar a vida pelo irmão é evangelho, né?
é evangelho. Então, medo não pode fazer parte da nossa vida, né? É como diz lá em Mateus 10, se não me engano, 28, fala assim, não tem mais quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Em Josué 1 fala, em qualquer lugar que a gente for, para não ter medo, que o Senhor está nos acompanhando, está conosco. Então, a gente deixa o medo de lado. Nós não somos candidatos a Marte em absoluto, de jeito nenhum. Nós somos pessoas que nos entregamos para esse serviço e não nos interessa o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Está entregue a missão nas mãos de Jesus. Agora, uma coisa que a pessoa precisa entender, nossos irmãos que estão em casa, que estão nos ouvindo, estão ouvindo agora. Eu corro muito mais risco fora da penitenciária que lá dentro, mas nem se compara. E qual é o sistema ou a regra que precisa ser observada para que vocês realizem esse trabalho ali no interno de uma prisão, lidando com aqueles que ali estão? Bem, a regra básica é o amor, né? É amar o nosso semelhante. Mas a segurança, a direção do presídio, ela não estabelece nenhuma regra de proteção a vocês? Não, a regra, as normas são as seguintes, se você vai entrar num pátio, dentro do pátio, ou seja, com os internos dentro do pátio, e ali há uma revista rigorosa, né? Nós ficamos despidos, totalmente despidos, né? Para entrar no pátio. Agora, se o trabalho é feito fora da grade, como acontece em algumas situações, não há revista, e aí ele fica na grade e a gente lá de fora, né? Então, não há, assim, outra regra, digamos assim, para acontecer, né? Eu vou perguntar daqui a pouco como é esse contato com eles, como eles reagem, mas antes uma outra pergunta. Esse trabalho é feito tanto em presídios masculinos quanto femininos? Também, tanto masculino quanto feminino. Trabalha indistintamente. Tem uma equipe, né, que faz a visitação na penitenciária feminina e outros com os presos masculinos, né? Mas todos são atendidos. Nos conte, por favor, alguns episódios que o senhor já viveu ali no interior de uma prisão, lidando com eles. Sejam episódios esses negativos ou positivos? Teria muitos, né, vamos supor, a questão do medo, por exemplo, questão do medo. Eu nunca tive medo, graças a Deus, né? E só tive uma vez o medo, só uma vez ocorreu comigo o que ocorreu. Quando eu cheguei na penitenciária, pela manhã cedo, na época era sábado pela manhã, tinha 2 internos com a faca, uma lâmina, era muito grande, né? A bola na faca, e quando me viram, escondeu a faca e correram. Aquilo me assustou. Eles perceberam que eu havia me assustado, voltaram e falaram comigo, olha, irmão, eu vi que o senhor se assustou, mas é porque nós trabalhamos na cozinha e a gente estava lá na faca. Eu falei, bem, eu só assustei porque você correu. Se você não tivesse corrido, eu não teria me assustado. Então, foi a única vez que me assustei, né? E uma outra vez, ao entrar na penitenciária, um policial falou para mim assim, você vai entrar? Eu digo, vou. Ele falou, cuidado, ele pode cortar teu pescoço, pode te matar. Eu digo, não tem problema. Entrei normal, não tem esse receio, esse medo, de maneira alguma. Experiências positivas que o senhor já viveu ali dentro? Há muitas, viu? Uma que me marcou profundamente foi quando, na época, isso faz quase 20 anos, quando existia 2 equipes trabalhando no sistema penitenciário, independente, né? A nossa pastoral carcerária e outra equipe ligada ao movimento Joia de Taguatinga. E um desses irmãos de Taguatinga, ele adoeceu, só tinha um rim e esse rim começou a complicar. Ele foi para São Paulo, onde se internou. E interessante que, eu não falo isso para criticar ninguém, mas um fato notório para mim foi que não apareceu ninguém da comunidade onde ele frequentava, etc., para oferecer um dos seus rins. Entretanto, 2 presidiários me procuraram para oferecer um dos seus rins. E para deixar claro que eu não estou criticando, eu achava que eu era amigo dessa pessoa. Também não tive a coragem de oferecer um dos meus rins para ele. Entretanto, 2 presidiários me procuraram, oferecendo seus rins para que essa pessoa pudesse ser recuperada. Então, esse exemplo como esse, a gente fica realmente sem falar o quê, né? Eu me lembro que o Papa João Paulo II tinha o hábito de visitar o presídio de Roma, Regina Coeli, e quase que de ano em ano ele ia àquele presídio. E quando ele chegava lá, ele sempre fazia-nos enxergar esta humanidade da pessoa que está ali e cobrava dos governos que os tratasse com toda a dignidade e que, sobretudo, oferecessem para eles possibilidades, estando ali, de serem formados, de aprenderem uma profissão, para que se recuperassem e tivesse até gosto, estando ali, de uma volta a uma vida normal do lado de fora. É isso que o senhor está nos fazendo enxergar agora.
São pessoas que estão ali, não é? Exatamente. São seres humanos, igual a nós, que têm emoções, que têm sentimentos, que chora, que sorri, que tem dor, que tem angústia. É preciso que a gente entenda que ninguém é menor do que seu crime. O ser humano é muito maior. E cometer crime, qualquer ser humano é passível de cometer um crime, né? Agora, mesmo para as pessoas que são criminosos habituais, ou seja, vivem do crime, mesmo assim, ainda assim não perde a dignidade de ser humano. É preciso que a gente faça algo para recuperá-las. Daqui a pouco a gente fala de números e também das ações que o governo está fazendo ou não está fazendo. Mas antes eu quero tocar no outro ponto. Em 1997, a igreja promoveu a campanha da fraternidade sobre justamente fraternidade e a vida no cárcere. Exato. Em 2009, também uma outra campanha da fraternidade sobre segurança pública. O que mudou quando a igreja chamou para os focos nacionais essa temática? Olha, a primeira campanha foi mais forte, no sentido de provocar, digamos assim, um incentivo na pastoral carcerária, uma adesão maior. Em 97 realmente foi forte e houve realmente uma maior conscientização, mais do que em 2009. Então, várias pessoas se sensibilizaram, nos procuraram, houve realmente assim, maior adesão. Sem dúvida, foi um chamado forte em 97. Institucionalmente, houve alguma mudança? Isto é, os governos perceberam algo diferente também? Promoveram algo diferente a partir dessas campanhas? Não, infelizmente não. Infelizmente, tem se feito muito debate, mas nada tem chegado ao sistema penitenciário de concreto. Né? É muito lenta essa ação no presídio, visando realmente uma melhoria, né? Uma recuperação de fato. Diácono, a gente está acompanhando agora o governo propondo um programa nacional de apoio ao sistema prisional, injetando mais de R$1 bilhão para a construção de presídios e de novas vagas, aproximadamente 45 mil vagas, para acolher hoje as pessoas que, inclusive, nem podem ir às prisões porque as prisões não as comportam, mas que estão em delegacias, em cadeias. O que está sendo feito é o que precisa ser feito? É isso que a população ou que os condenados precisam? É de mais vagas e um pouco mais de conforto nas prisões? Eu vejo isso um pouco com tristeza, sabe? Porque esse investimento deveria ter sido feito bem antes com a educação e com a saúde. Fatalmente, resolveria muito mais do que construir prisões e prisões, porque hoje no Brasil, se você duplicar a capacidade prisional, nada vai resolver. Então, a falta de educação, falta de saúde na população é que cumula toda essa situação. Então, é necessário sim, mas representa um erro grave de uma omissão do poder público e não da educação como o povo precisa e merece. Naturalmente, a gente percebe o quê? É uma medida hoje que é necessária por causa das consequências a que se chegou. Exatamente. Porém, o que o senhor entende é que não se está fazendo algo para combater a raiz, a geração de criminosos. Perfeitamente. Então, isso vai se tornar um ciclo vicioso. Aí, daqui a 10 anos, no máximo, vai ter que fazer novos bilhões para recompor o sistema penitenciário. Então, não vai resolver a situação. Então, tem que investir na educação, inclusive nos presídios. Porque haja vista que, em algumas unidades prisionais, existe o setor educacional. Porém, não chega a 10% os internos que estudam. Então, já começa por aí. Do jeito que está hoje, o senhor constata o quê? A pessoa que vai para uma prisão, ela sai pior do que entrou? Isso é uma realidade. O normal é sair pior do que entrou. Este é o tema normal. Agora, os poucos que saem recuperados tiveram, na sua maioria, uma participação efetiva com os grupos religiosos. Isso aí é notório, isso é evidente. O senhor conhece o trabalho das APACs? Conheço teoricamente. Esse trabalho hoje que as APACs fazem é mais ou menos esse trabalho parceiro que a pastoral carcerária hoje acha também necessário para se oferecer, primeiro, condições dignas e, posteriormente, um acolhimento na sociedade daquela pessoa que saiu da prisão? Sem dúvida. A PAC tem um trabalho respeitável, muito importante, porém, é uma dinâmica diferenciada da pastoral carcerária, porque ali, para compor aquele ambiente prisional da PAC, se é que assim pode falar, já são presos pré-selecionados, aqueles que já estão no processo de recuperação visível, né? Aí compõem
o sistema PAC, né? Já a pastoral carcerária, ela lida com os presos, digamos assim, de toda a natureza, né? Aqueles que estão completamente ainda perdidos, ainda muito presos ao crime, por exemplo, né? A gente lida com essas pessoas, né? Então, é uma situação bem diferenciada, né? É outra realidade, né? Mas, apesar da dificuldade, sempre, né? Sempre a gente percebe mudanças, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente até como recuperado muitas vezes por alguns, mas para Deus nada é impossível, né? Nada. A gente tem observado isso. Há mais de 10 anos, o senhor foi um dos grandes responsáveis pelo lançamento de um CD com uma banda de internos da Papuda aqui no Distrito Federal. Se não me engano, é Novo Êxodo, o nome do CD, Banda Novo Êxodo. Como estão hoje esses rapazes e o que foi aquele trabalho? Aquele trabalho que representou, né? Aquele trabalho representou muita coisa na nossa vida, né, da pastoral carcerária. Foi realmente uma época muito boa. Agora, como você sabe, a pessoa que passa por sistema prisional, que é condenado, muitos deles trazem, digamos assim, do seu interior, desvio psicológico, criar certa dependência. Então, as coisas não são fáceis, né? Desse grupo, alguns reincidiram, um ou dois, se não me falha a memória, né? Mas nada que venha desanimar, ao contrário, né? E nesse CD... É até algo que se pode imaginar que pode acontecer também, né? Evidentemente, pode acontecer, né? Então, nós estamos atualmente com 2 cumprindo pena ainda e os outros já estão na liberdade, né? Os que estão na liberdade, todos eles estão bem. Não há ninguém praticando crimes, graças a Deus, está tudo, entendeu? Estão todos bens. Inclusive, o intuito é esperar os outros 2 que estão lá para, quando saírem, formarem a banda fora. Para quando sair, formar novamente esse trabalho que deu tanto fruto na época, né? Nós temos testemunhos bonitos de pessoas que se converteram, pessoas aqui fora da sociedade, né? Através de testemunho da Banda Novo Êxodo, dos seus integrantes. Olha que precioso. Foi uma época muito boa. Quais são os grandes desafios que o senhor entende nesse trabalho da pastoral carcerária com os presos? O grande desafio nosso, eu considero, primeiro, solidificar a comunidade dentro dos presídios. Porque quando eu entrei na pastoral carcerária, logo no início, não existia nenhuma comunidade católica no presídio, pelo menos aqui no DF. Não existia nenhuma comunidade católica. A gente ia fazer o trabalho ao sábado, e só no sábado eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E passou dali e acabou. Então foi com muita luta que no início eu consegui incentivá-los para que criasse também a nossa comunidade dentro da penitenciária. Com muito trabalho, nós fundamos a primeira comunidade. E essa comunidade cresceu, chegou ao ponto que em todos os pátios da penitenciária tinha a nossa comunidade. Houve altos e baixos, evidentemente, lá para cá, por erro nosso, por falta do nosso empenho, por falta de servos, de assistir as pessoas, e aí vai esfriando, né? Mas hoje nós temos, basicamente, 3 comunidades formadas dentro de presídios, hoje em Brasília. Quantas vezes vocês estão lá por semana ou por mês? Como é? No meu caso, eu vou, no mínimo, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? No mínimo que eu vou. E vocês têm essa autorização dos presídios para entrar? Porque a gente já tem os dias certo para evangelizar. E né? quando chega lá dentro, o que é que vocês fazem exatamente? Bem, a primeira coisa que a gente faz lá, e o que a gente orienta para que se faça é abrir um diálogo, ouvir aquelas pessoas, conversar, ver como é que foi a semana, como é que eles estão. A pastoral da escuta, então, é importantíssima. Demais. Até porque você sabe, se escutando, você sabe como conduzir o trabalho naquele momento, né? Então, é escutar. Né? Após um diálogo, uma conversa, uma escuta, é que a gente vai fazer o trabalho de evangelização, né? Percebe se o coração está aberto a ir mais fundo, é isso? Exato. Então, aqueles estão muitas vezes magoados, mas com problema até muitas vezes de vingança em alguns casos, a gente procura trabalhar, né, para que haja o perdão, evidentemente, né? Então, é um trabalho de escuta, né, e de pregação da palavra. E também com cântico, evidentemente, né? Agora, vocês têm uma experiência fantástica aqui em Brasília, que é o trabalho externo com os familiares. Inclusive fazendo retiros para os familiares e conseguindo autorização para que os presos saiam e venham fazer retiro e depois retornem. Exato. Conta para a gente como é que o senhor conseguiu isso. Bem, isso no início foi muito forte, né? Porque a gente conseguia tirar da penitenciária presos de regime fechado, que nunca tinha jamais saído após a sua condenação, e isso não importava o tamanho da pena. Me lembro que participou alguns internos com pena de
70 anos de prisão, fechado, nunca ter saído. E a gente ficava lá de sexta a domingo sem nenhuma escolta policial, só eles e nós, né? O que o senhor prometeu para o diretor do presídio, para ele liberar? Não, isso aí é o seguinte, foi com o juiz, né? Isso é o juiz. Com o né? próprio juiz. Juiz. Então, o primeiro encontro nosso, o primeiro retiro nosso externo foi em 1992, foi o primeiro, né? Então, para o primeiro, né? Foi mais difícil. Mais difícil. Falei com o juiz, expus o problema, digo, doutor, estou com um grupo de internos, eu já trabalho com eles há mais de 3 anos, estão preparados, e eu gostaria que o senhor nos desse a chance de fazer com eles um retiro em ambiente externo da penitenciária. Ele me olhou assim e falou, Qual olha... foi a reação? Ele olhou assim e falou, olha, vamos ver isso aí com calma. Né? Aí faça o pedido. Era o doutor Jorge Lopes Leite, hoje desembargador, uma pessoa fantástica, um juiz muito humano. Então, ele disse, faça o pedido. E dentro do pedido, ele despachou para a penitenciária para que o diretor se manifestasse com relação àqueles nomes que eu coloquei. Né? Me lembro quando ele me chamou, o diretor, por sua vez, contraindicou 8 presidiários. Aí eu falei, doutor Jorge, essas pessoas, esses 8 que foram contraindicados pela direção, foi baseado no seu passado. Mas hoje são outras pessoas. Ele me olhou e falou assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou liberar todos os outros que foram aprovados pelo diretor, e esses contraindicados, eu vou liberar metade, e vai servir de parâmetro para os próximos retiros. Aí ele liberou 4 dos 8 contraindicados, né? E um dos quais já havia tido fuga na prisão, né? Olha, foi uma coisa fantástica. Todos foram e todos voltaram na maior paz, entendeu? E a partir dali, foram vários, né? Até que houve no segundo e no terceiro fuga, houve. No segundo retiro nosso, foi de Semana Santa, foi de quarta a domingo, né? Foi mais longo. Houve fuga com 4 internos, e um dos quais eu me empenhei dizendo que ele não fugiria. Veja bem. E o juiz me chamou a atenção, olha, cuidado nesse nome. Eu falei, doutor, ele não foge. Ele falou, olha lá. Veja bem, foi uma experiência dolorosa, porque na primeira noite houve essas fugas. Havia um plano de fuga dentro da penitenciária. Por que isso? Quando a gente fez o primeiro retiro, tudo a gente fechado, né? Ninguém fugiu. Na penitenciária houve aquela, digamos, por muitos internos, viu ali uma maneira de fugir. E eu, naquela época, não estava com a experiência que tenho hoje, não estava com tanta experiência, né? E cresceu o número de internos procurando o grupo católico lá dentro, ser católico. Mas muitos com má intenção. Né? E eu, naquela época, eu não maldei. Né? Então, fiz a relação, né? E nesse dia fugiram 4. Inclusive esse que eu falei que não fugiria. E eu fiquei muito angustiado. Né? Eu procurava como se fosse alguém que estava afogando, para terra nos pés, não encontrava. Aí eu passei a quarta, a quinta e a sexta-feira sem coragem de falar com o juiz, sem coragem de ligar para o juiz. Aí, quando foi no sábado, o irmão falou assim para mim, até o Edésio, ele falou assim, olha, irmão, você vai ter que comunicar ao juiz. Realmente, eu tenho que comunicar. Aí fui para casa, porque eu estava sem o telefone dele. Cheguei em casa, liguei para o juiz. Falei, doutor, ele falou, já sei, problema. Eu digo, problema. Aí foi o que houve. Eu digo, houve 4 fugas e das 4, um voltou. Ele falou assim, já sei, o Rubem, né? Como ele falou isso, porque eu não sei. Esse voltou. Aí ele falou assim, você quer parar o retiro ou quer continuar? Eu quero continuar, porque parar seria desastroso. Ele falou, olha, acontece o seguinte, eu esperava que ele fosse me dar uma bronca, né? Ele falou assim, olha, o trabalho de vocês é delicado, ele tem risco, mas eu não quero que pare. Vá em frente, conte comigo, agora tome mais cuidado. Isso, ele me surpreendeu porque não esperava tanto. Né? Foi realmente para mim assim, um refrigério muito grande. E eu fiquei, lógico, abatido, muito triste com isso. E só que no retiro seguinte, houve mais fuga. 2 fugas. Só que dessa vez, eu não tinha tanta responsabilidade. Por quê? Porque os 2 internos foram indicados pelo próprio diretor do presídio. Uhum. E fugiram. E a partir do próximo retiro, o que é que eu fiz? Eu me reunia com o interno que eu confiava, né? 2 ou 3, para selecionar aqueles que poderiam, sem risco, participar dos retiros.
senhor se reunia com os próprios membros, os próprios internos. E eles indicavam? Indicava para mim. Então, a gente junto, e falava, fulano, o que você acha? Ele dava opinião. E a partir daí, nunca mais houve fuga, mesmo atuando com um preso de regime fechado, saindo sem escolta, nunca mais houve fuga. Diácono, eu quero agradecer-lhe imensamente por essa participação aqui conosco. Nós abordamos tantas coisas importantes e ainda faltariam tantas outras ainda para a gente falar. Mas você que está em casa, tem um conteúdo exclusivo na internet que você pode continuar ainda pesquisando, assistindo, acompanhando sobre a temática de hoje. Nós já estamos disponibilizando aí na nossa tela para você. E muito obrigado, até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, Diácono. Eu que agradeço, muito obrigado. O Além da Notícia volta na próxima segunda-feira com outra temática importantíssima. Até lá, boa semana.